Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais esse vídeo do Fé e Crenças. Um quadro aqui do Mais Fé que a gente fala sobre os aspectos variados sobre a Igreja e o Evangelho de Jesus Cristo. Em 1842, Joseph Smith, o primeiro profeta e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, registrou 13 crenças fundamentais da nossa religião, o que chamamos de regras de fé. A nona regra de fé diz o seguinte: cremos em tudo que Deus revelou e em tudo em que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas, grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. E o que isso significa? É sobre isso que vamos falar hoje. Para resumir, como exemplificado, ao longo da história do mundo, acreditamos na revelação contínua. Os profetas têm revelado a vontade de Deus para a humanidade desde o início dos tempos. Mas houve períodos em que as pessoas rejeitaram os profetas e essa ajuda foi temporariamente perdida. Mas quando as pessoas estão preparadas, Deus sempre se aproxima novamente de seus filhos por meio dos profetas. Eu não estou aqui falando apenas das pessoas com o dom de profecia, estou falando dos servos de Deus, devidamente autorizados como Abraão, Moisés e Pedro. Acreditamos que Deus nos revelou a verdade no passado e você pode ler tudo sobre isso lá na Sagrada Bíblia e no livro de Mórmon também, hein? Corre lá. Além disso, acreditamos que Deus ainda está revelando verdades, orientações e conselhos para nós hoje em dia. Podemos ouvir as vontades dele pelo menos a cada 6 meses na Conferência Geral. Já ouviu falar da Conferência Geral? Também acreditamos que há muitas coisas que ainda não sabemos e que Deus pode revelar no futuro, o que é um conceito bastante empolgante, né? Algumas religiões acreditam que a revelação e a orientação profética cessaram após a morte de Jesus Cristo e de seus apóstolos, que é uma pena, né? Concordamos que o martírio dos servos autorizados de Deus nessa época e o afastamento dos ensinamentos originais de Jesus Cristo marcaram, de fato, um período de apostasia para a antiga igreja. Mas uma vez que o mundo estivesse preparado novamente, acreditamos que Deus chamou novamente profetas e continuará a fazê-lo até a volta do próprio Jesus Cristo. Algumas religiões citam o livro de Hebreus, capítulo 1, para mostrar que a Bíblia ensina que não haveria mais profetas após a morte de Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Acreditamos que isso é apenas Paulo expressando como as pessoas daquela época foram abençoadas por terem sido ensinadas pelo próprio Jesus Cristo em carne viva, hein? E ele apenas está dizendo: poxa, aqueles antigos profetas são incríveis, mas esse cara, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E não acreditamos nessa interpretação aí, hein, rapaz? Que nunca mais haveria profetas? Que história é essa? Na verdade, a Bíblia menciona até mesmo os profetas, alguns pelo nome, que existiriam ou existiram após a vida de Cristo. Mas diferentes religiões podem interpretar as escrituras da maneira que eles quiserem, de maneiras diferentes, pelas visões deles. Nós os respeitamos. Somos todos cristãos e irmãos na fé. Quanto a nós, santos dos últimos dias, acreditamos que a Bíblia delineia claramente o padrão profético de Deus e acreditamos que esse padrão continua até os dias de hoje. No entanto, o princípio da revelação não é exclusivo dos profetas e não é exclusivo dos santos dos últimos dias. Você pode receber revelação por meio do Espírito Santo, para si mesmo e para a sua própria vida, de acordo com as coisas que você buscar esse ensinamento. Assim como mães e pais podem receber revelação para a sua família. Dito isso, a revelação não é uma ciência exata, não é tipo matemática, 1 mais 1 igual a 2, é mais como as línguas, um pouquinho mais diferente. Ela se manifesta de várias formas e por diversos motivos. Na verdade, você provavelmente já teve algum tipo de revelação em algum grau. Já sentiu aquele frio na espinha andando numa rua escura para não entrar? Isso é a revelação. Um exemplo dela, né? Pode vir de diversas maneiras. Por exemplo, você já leu alguma escritura e simplesmente fez sentido na sua cabeça e você pensou: é claro, isso faz sentido. Isso provavelmente é a revelação na sua vida também. Ou talvez você tenha sentido uma forte impressão de que precisava entrar em contato com um amigo antigo e não sabia precisamente o porquê, mas você seguiu esse sentimento e acabou sendo uma resposta para as orações daquele amigo. Isso provavelmente não foi uma coincidência, era Deus na vida dele. Deus está atento e se comunicando conosco por meio de seu Espírito e por meio dos seus profetas. Porque pensa aqui comigo, vivemos em uma época muito diferente e enfrentamos desafios diferentes dos que foram vividos pelas pessoas lá na história da Bíblia e do livro de Mórmon. Então o Senhor tem orientações diferentes e direcionadas e pensadas em mim e em você. E se você deseja saber mais sobre o que os santos dos últimos dias acreditam, tanto sobre profetas antigos quanto profetas modernos, eu vou deixar aqui no card alguns outros vídeos do Fé e Crenças que você pode se interessar. Curte e não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu vou ficando por aqui. Até mais!